Então, vou colocar aqui para gravar. Então, gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a professora Ana Lúcia Gaborim, sou professora aqui do curso de música da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Aqui eu sou professora de regência, de canto coral, de fisiologia e técnica vocal, e tenho vários projetos na área de canto coral. E coordeno o projeto Circulação da Escola de Música da UFMS. Nós temos, como eu já estava explicando aqui para a Cláudia, nós temos uma escola de música aqui, que é voltada para a comunidade, desde 2018. E no finalzinho de 2019, a gente recebeu uma proposta para expandir a nossa escola de música em ONGs, em associações de bairro, e ao mesmo tempo a gente levar também os nossos alunos aqui do curso de música, nossos grupos musicais, para apresentações nesses mesmos lugares. Mas, infelizmente, veio a pandemia e a gente precisou readaptar todo o nosso projeto. Então, a nossa ideia de expandir essas aulas de música, ela ficou mais limitada aqui para o contexto virtual, mas, por outro lado, a gente começou a promover algumas outras atividades, workshops, palestras, open class, como a gente chama, né, que são aulas abertas, masterclasses, mini cursos, para que a gente pudesse justamente expandir o conhecimento musical que a gente produz aqui no curso de música. Então, a gente tem feito vários workshops com temáticas diferentes, porque a nossa intenção é justamente aproximar as pessoas da música e capacitar também as pessoas que já trabalham com música, os educadores musicais. Então, a gente tem algumas oficinas que são, e mini cursos, que são para pessoas que não tiveram contato com aulas de música, que é o caso do projeto Coral Virtual, é o caso do mini curso de flauta doce. Então, agora a gente já tem alguns alunos do curso de flauta doce aqui, que já foram chegando, curso de iniciação ao violão, mini curso de iniciação ao canto, e outras oficinas, outras atividades para divulgar o conhecimento que não é muito divulgado, assim, nas mídias, né? Por exemplo, musicalização para bebês. O que é musicalização para bebês? Como que isso acontece? Como que isso funciona? Então, nós fizemos toda uma série onde a gente teve essa apresentação desse conteúdo para pais, para educadores, e não só para educadores musicais. E outras oficinas mais direcionadas. A gente tem uma série de masterclasses de instrumentos de sopro, que aí, metais, desculpa, que já é mais direcionada para os músicos, ou oficinas de pedagogia coral, voltadas para regentes de coros, enfim. Então, a gente tem uma diversidade de eventos aqui dentro desse projeto. E hoje, então, eu tenho a alegria de receber a Cláudia Freixedas, que foi minha colega lá na pós-graduação, na USP, mas tem um trabalho que eu tenho acompanhado de longe e que eu quis trazer aqui para vocês, né? E, assim, na verdade, eu pensei bem, né, na turma de flauta doce que eu tenho acompanhado, porque eles estão, assim, bastante empolgados, né? Estão tendo bastante crescimento nessa área, e eu achei que era a hora deles experimentarem alguma coisa diferente, né? Além das nossas aulas de flauta doce online. Mas também porque é uma área bastante, vamos dizer, em expansão, né, principalmente com essas práticas mais criativas, essas novas propostas, né, que a Cláudia vem trazer para nós. Então, eu fiz esse convite, a Cláudia prontamente aceitou, então quero agradecê-la, e sem mais delongas, então a gente vai iniciar. Então, só queria dar 2 avisozinhos rápidos. Primeiro é que a gente vai ter um formulário que é um registro de presença, tá? Para que vocês possam receber o certificado. Não fiquem ansiosos para receber o certificado, porque a gente tem todo um trâmite burocrático, né, na universidade, a gente tem que preencher com os dados de vocês, aí depois isso vai para a reitoria, tem que ser assinado, e depois, no final, ele vai ser enviado por e-mail para vocês. Então, não fiquem ansiosos, um dia vocês vão abrir a caixa de e-mail, ele vai estar lá, né? E outra coisa é com relação à inscrição. A gente sempre pede para que tenha uma inscrição antecipada, para a gente poder conhecer o público que vai participar, saber se vai ter muitas pessoas, se vai caber dentro da plataforma. Então, eu sei que algumas pessoas não fizeram inscrição, mas a inscrição também tem algumas perguntinhas a mais, né, justamente para a gente conhecer o público que vai nos assistir.
Então, eu vou colocar 2 links daqui a pouquinho no chat. Um vai ser o registro de presença e outro vai ser a inscrição só para quem não fez e quem não tinha recebido o link por e-mail. Ok? Então, bom workshop para todos. A palavra é da Cláudia agora. Boa noite a todos e todas e todas. Em primeiro lugar, obrigada, Ana Lúcia, pelo convite. Foi um prazer, então, rever a minha colega, né, de pós-graduação. Nos conhecemos, nos encontramos nesse período tão importante. E estou aqui, eu falando de novo, né, dessa pesquisa nesse momento que nós nos conhecemos. E quando eu conversei com a Ana, fiquei, é prático, é teórico, mas justamente que eu venho contar para vocês com muita alegria, né, fico muito feliz de ser convidada, é contar a minha prática, né, mas que virou uma dissertação, uma pesquisa, que toda pesquisa a gente tem uma hipótese, né, e dá aquele friozinho na barriga, assim, de você, será que é isso mesmo? E justamente a minha pesquisa foi pesquisar a minha prática, foi sistematizar a minha prática e ainda ampliar durante esse percurso, né? Então, fiz algumas experimentações com alunos, com novas tecnologias, né? Novas técnicas também, novas práticas da música contemporânea. Fui experimentando com alunos e com aquele medinho na barriga, será que eles vão gostar? Porque era isso que eu queria comprovar, né? Se isso expandia, se era prazeroso, se era realmente, né, podia ser aproveitado no ensino da flauta doce no início, com alunos mais avançados. Então, eu fico muito feliz ainda hoje, né, poder compartilhar com vocês, e desde que eu fiz a minha dissertação, eu defendi ela em 2015, até hoje eu venho falando disso, e claro, nesse momento, né, de pandemia, todo mundo aqui nesses quadradinhos, nessas telinhas, a gente também vai se reinventando, vai, né, ampliando, vai também fazendo novas experimentações, o que dá certo, né, pelo meio virtual. Queria agradecer também a presença aqui de umas pessoas muito queridas, Patrícia de Serra Negra, a Lilian de Leopoldina, Rio de Janeiro, está aqui a Rízia também, a Nete, e eu não sei se tem mais alguém que eu não ouvi, que eu não reconheci. Muito obrigada pela presença de vocês, amigas que eu já conheço, e também dos presentes aqui. Então, vou compartilhar com vocês, então, as telas de PowerPoint aqui, mas a qualquer momento, se alguém quiser falar, e se quiser escrever no chat e eu não estiver vendo, Ana, por favor, Ana Lúcia, me dá um corte. Se eu estiver falando e não estiver mostrando a tela, eu começo a falar empolgada, vocês vão a gente vai dialogando, tá? Não pode me interromper, que não tem problema, em qualquer momento. Pode deixar. Para ser um bate-papo mesmo. Então, vamos lá. Então, deixa eu colocar aqui. Peraí, só deixa eu pôr em tela grande, que é melhor para todo mundo ver. Então, tá aqui, né? Foi esse o título, Caminhos Criativos no Ensino da Flauta Doce, que eu uso até hoje, né? Nas minhas oficinas, nos meus cursos. Eu dou também um curso de pós-graduação, tenho um módulo de flauta doce, são 18 horas, né, 6 aulas de 3 horas, e é muito nesse caminho aqui que a gente vai conversando, mas eu coloco bastante em prática, e a cada grupo novo, claro, a gente modifica de acordo com o grupo, né, a gente atualiza, mas ainda a base do meu ensino realmente está aí nessas pesquisas que eu fiz, junto com a minha querida e maravilhosa orientadora, né, a Teca Alencar de Brito, Maria Tereza Alencar de Brito. E para a gente começar essa conversa, eu vou pedir para vocês sentarem confortavelmente nas suas cadeiras, ou ficarem de pé, e fechar os olhos, para a gente escutar 2 momentos aqui, uma audição de 2 momentos, tá? Quando terminar, eu falo para vocês, se quiserem, quem quiser fechar os olhos, eu falo para abrir. Então, sentem gostosinho, a gente vai começar, então, por essa audição. Respira fundo. Deixa os problemas, outros assuntos, respira fundo de novo. Presta atenção na sua respiração, nos batimentos cardíacos.
Vai soltando qualquer tensão dos ombros e vamos nos preparando então para esse momento aqui. Pode abrir os olhos. Deixa eu voltar a falar com vocês aqui. Que eu quero ver as carinhas de vocês. Quem quiser abrir a tela. O que vocês imaginaram, sentiram, pensaram? Pode falando sim. Velder, não estamos te escutando. Se você estiver falando, eu não estou te ouvindo. Não sei porquê. Tinha som de flauta transversal também, né? Uhum. O segundo áudio tinha bastante tensão nele. Tensão. Mas não tinha flauta transversal, era só flauta doce. E que sensações vocês tiveram? Eu ouvi, tipo, me senti assim no meio da natureza no primeiro, e no segundo um negócio mais, assim, eletrônico, né? Uhum. O que mais? Eu também me senti no meio da natureza, no primeiro, até no segundo, mas de uma forma diferente. É a floresta, né? É o mistério também, tem hora que tem esse suspense, tem, né? Parece pássaros, de repente, outros sons, né? Até da mata. É bem a natureza mesmo. Eu já tive uma perspectiva diferente, né? Eu já imaginei um palco, né? E vários componentes de modificação de som. Justamente porque a flauta doce ela tem esses recursos, né? Então, eu imaginei uma apresentação em si, né? Com tecnologias, mas remetendo a um ambiente natural, né? Ambiente de natureza, som de pássaros, o som do vento batendo em alguns instrumentos, como a madeira de alguns bambus. Então, eu imaginei isso. Muito bom. Bom, algumas coisinhas para vocês. A primeira se chama Pájaros, de uma flautista, na verdade ela é compositora de música infantil, a Mariana Biagio. Está no CD dela, Barcos e Mariposas. E a música, então, Pájaros, né? Então, quem achou que estava no ambiente de natureza, mas era só flauta, não tinha nada eletrônico. No final, claro, talvez um reverb, né? Um pouquinho, para falar que não tinha nada de eletrônico, mas principalmente flauta doce. E o segundo se chama
Hormigas, ou seja, formigas. Ai, agora eu não vou lembrar o nome do compositor, mas está num livro que chama Música Chilena para Flauta Doce, da Carmen Troncoso, do Chile. Maravilhosa flautista doce. Também, são 3 flautas, e acho que vocês sentiram essa tensão, porque parece que são 3 formigas conversando, brigando, né? Uma se encontra, aquela coisinha, né? Nervosa que são as formiguinhas, né? Você nunca vê uma formiguinha assim, né? Relaxando, e já realmente traz um pouco mais dessa tensão, talvez vocês tenham percebido. Mas, por acaso, alguém achou essa música horrível? Pode até ter achado. Se alguém achou, pode dizer. Mas vocês acharam mais divertida e interessante ou horrível? Né? O que vocês acham? Alguém achou horrível? Pode dizer, eu gostaria de saber se alguém achou horrível. Não? O chat não? Pois é, quando a gente fala de música contemporânea, muita gente fala, né? Faz até careta, música contemporânea, nossa, eu não gosto. Né? Aí a gente tem que perguntar, qual música contemporânea você não gosta? De qual compositor? Qual música de qual compositor? Porque a música contemporânea, ela é muito diversa, né? Ela tem ela tem algumas que quebram paradigmas de fato de ter novas sonoridades. Então aqui a gente viu novas sonoridades com a flauta doce. Sem muita tecnologia, com o reverb só dentro de um estúdio, claro, mas só com técnicas que a gente vai ver agora, com coisas até simples de fazer, né? Algumas técnicas, alguns jeitos de tocar, que não são difíceis, que as crianças, né, logo que pegam a flauta, elas já saem tocando muitas dessas sonoridades que a gente ouviu aqui. Claro que tem partituras muito difíceis, né? Então tem partituras difíceis e tem algumas que são improvisadas, e tem algumas que são mais simples, e tem músicas que a gente ouviu aqui o pulso, né, de quebra de paradigmas da música contemporânea, principalmente, tinha pulso nessas músicas, nas duas? Não, tinha alguma melodia, harmonia que a gente conseguisse reconhecer? Não, então esses são os maiores paradigmas, assim, não ter um pulso, né, regular, e não ter uma melodia, não ter uma harmonia também, né, que a gente consiga seguir. Eva, se podia fechar o microfone, obrigada. Então a gente já viu aqui que tem muitas músicas contemporâneas, que não é exatamente toda música contemporânea que é totalmente esquisita, mas tem algumas que são mais difíceis, talvez a gente tenha que ouvir mais vezes. Nem todas elas são feitas só com eletrônicos, né, com modificações. Algumas são com instrumento tal qual ele foi construído, mas você tocando ele de maneiras diferentes, né? Então, partindo dessa escuta, eu comecei a fazer, então, algumas inserções e buscas. Logo que eu comecei a fazer a minha pesquisa, que eu entrei no mestrado, as coisas começaram a se encaixar. Eu fui num encontro de flauta doce e vi, então, uma palestra sobre técnicas estendidas, e comecei a ouvir músicas, e comecei a buscar partituras, montei um grupo de flauta doce, um duo, só com músicas para tocar, só o repertório do século XX e XXI escrito para flauta doce. Então comecei a pesquisar, né, e me inteirar um pouquinho mais dessa linguagem, que também não era muito... eu também não tinha muita intimidade, nem com partituras, nem de ouvir partituras, quer dizer, de ouvir sim, mas eu não tinha tocado muitas partituras até então, e não tinha aprendido, no meu aprendizado até então, eu não tinha tido música contemporânea, e também não dava muita música contemporânea para os meus alunos. E aí também exploração, improvisação, e eu já dava aula de musicalização há muitos anos de flauta. Só que na aula de musicalização eu sempre usava exploração sonora, sonorização com vários sons, né, muita criação em conjunto, em pequenos grupos, e na aula de flauta, aquela coisa mais tradicional. Até que uma hora eu falei, peraí, por que é que eu me comporto de uma maneira como professora de musicalização e de outra maneira na aula de flauta? Por que eu sigo ainda a maneira tradicional na aula de flauta
e me transformo. Aí eu falei, não, peraí, não posso ser duas pessoas, né? Não posso acreditar em duas coisas diferentes. Por que que eu não trago toda essa bagagem, essa experiência, né, do Schaeffer e do que a gente, né, fiz tantos cursos com a Marisa Fonterrada, com a Teca, por que que eu não trago essa experiência para a aula de instrumento? E foi justamente isso que eu fui buscar. Como trazer essas experiências, essas práticas criativas, né, e que fazem parte da música contemporânea e da educação musical mais recente para a aula de instrumento. E aqui instrumento eu digo flauta doce, era o meu instrumento, mas qualquer instrumento. Então voltamos lá para o PowerPoint de novo. Um minutinho só. Alguma pergunta? Algum comentário? Seguimos? Então, vamos começar aqui. Então, já ouvimos. Então, olha só, justamente, né, o que eu falei já do século XX e XXI, né, a exploração de fontes sonoras alternativas, também aparelhos eletrônicos, mas objetos e o próprio instrumento sendo tocado de uma nova maneira, né. O ruído também como parte do material musical e a produção de novos sons com os instrumentos musicais. É isso que o século XX e XXI principalmente trouxeram, né, para ajuntar, para ampliar as sonoridades que já eram utilizadas. E na flauta, então, essa foi a minha grande questão, né, que caminho seguir para alcançar esse ensino de flauta doce, desenvolvendo práticas criativas, ampliando as metodologias, não tem nada de errado com todos os livros e métodos de flauta doce ou dos outros instrumentos, mas eu queria ampliar. Que mais, além de tocar uma partitura, tocar uma melodia, né, eu queria ampliar, como eu poderia fazer isso? Então, essa foi minha pesquisa, eu fui experimentando e sistematizando, e ainda, né, baseado principalmente nos meus referenciais teóricos, eu não esquecer jamais a formação integral do ser humano. Como trazer para uma aula coletiva ou para uma aula individual, você e o seu aluno, realmente esse desenvolvimento humano ético, né? Como é que você respeita a opinião musical, a opinião pessoal das outras pessoas, como você de fato escuta, respeita, dialoga, como fazer isso numa aula de música? Essa foi minha grande busca. E aí eu já fazia um tanto de coisas, né, brincadeiras musicais, se era uma cantiga de roda, eu ia brincar de roda com as crianças, com os adultos, antes de tocar essa melodia de uma brincadeira de roda. Se era uma brincadeira musical, eu ia brincar, eu como uma aluna sozinha ou com o grupo todo, para que isso ficasse no corpo, né, então cantar, improvisar, tocar de memória, memorizar, né, tirar de ouvido, fazer arranjos, eu já fazia um pouco disso tudo, mas eu queria organizar e queria ampliar um pouquinho mais, né, como eu disse para vocês. Então, como introduzir as técnicas estendidas, as diferentes grafias, e trazer esse repertório contemporâneo e as práticas do repertório contemporâneo também, né? Desde o início do aprendizado, e não só no final, no 8º ano do conservatório, que a gente vai tratar do repertório contemporâneo. Não, eu queria fazer isso desde o início. Era possível? Como fazer isso, né? Como desenvolver a técnica do instrumento, a técnica tradicional, né, e a técnica estendida. Eu não queria deixar de trabalhar a técnica tradicional, e eu não deixo, jamais, a gente vai ver aqui. Mas, ao mesmo tempo, estimular as produções criativas e expressivas de cada um, porque é isso que a gente vai ver, que quando você dá a possibilidade de cada um improvisar e explorar seus sons, cada um tem a possibilidade de fazer de mostrar a sua expressividade, né? Numa improvisação, cada um coloca o seu som, não tem certo e errado. Eu não tenho que seguir um padrão, eu simplesmente me coloco, eu tenho uma relação direta com o meu instrumento. E ainda, como que o professor, que atitudes que ele precisa ter para estimular esse ambiente para que esse tempo dessa criatividade aconteça, para que ele realmente se sinta convidado a se expressar musicalmente e também oralmente, nas suas ideias, né? Como que eu faço de fato para construir esse ambiente para que todos possam se colocar, fazer reflexões, serem colaborativos,
éticos, isso a gente não pode esquecer, né? Porque a criatividade, ela pode ir para o bem e para o mal, né? Então, a gente sempre trazer essa questão ética também, e dos relacionamentos, de relacionamentos positivos, de respeito, e respeito pela diversidade, de fato, em sala de aula. A gente tem que construir, tem que possibilitar esses momentos. Bom, então, como eu disse, né, os meus referenciais teóricos, do Reuter, né, que um dos seus pensamentos, né, desenvolver as capacidades humanas, para formar indivíduos mais reflexivos por meio da educação musical. Ele diz que o papel da educação musical é justamente isso, desenvolver as capacidades humanas. É para isso que a educação musical tem que servir. Né? Promover a integração com outras linguagens artísticas, mas espera aí, eu estou numa aula de flauta e eu tenho que fazer outras linguagens artísticas, mas eu sou formada em música. Se for com criança, principalmente, isso acontece naturalmente. Se a gente não brecar, já é ótimo, né? Então, a gente possibilitar que essas intersecções, ainda que muito sensíveis, possam acontecer. E a improvisação como uma principal ferramenta do desenvolvimento do trabalho musical, né? Tanto o Reuter como a Gainza também falam isso, né? Que a improvisação é a base desse pensamento, dessa construção, desse pensamento que você, a partir do momento que improvisa e depois toma consciência da improvisação que você fez, você vai se apropriando, né, de questões musicais. Então, ela fala bastante de desenvolver a fantasia e a imaginação sonora. Será que a gente consegue desenvolver a imaginação só tocando uma melodia que já foi colocada para você numa partitura? Claro que pode. Quando a gente escuta uma música, a gente vai para muitos lugares. Mas, às vezes, quando você está executando, você tem que prestar muita atenção ali, né, no que já está escrito, e você está mais preso numa partitura. Então, como desenvolver? Então, eu descobri, né, que essas práticas criativas e de improvisação mais livre, elas permitem esse desenvolvimento da fantasia, inclusive para depois você tocar peças que estão escritas. Conhecer, utilizar novas grafias musicais, então, aí também de encontro com as técnicas da música contemporânea. Também ela fala de experiências interdisciplinares e também da música contemporânea, e valorizar o silêncio, né? A produção do sonoro musical, ela pode ser ampliada. Bom, eu fiz uma pesquisa, então, qualitativa, né? Foi um relato de experiência, e eu tinha, nessa época, então, vários locais que eu dava aula. E aí, então, eu fiz na EMEA, com crianças de 7 a 12 anos, eu tinha aulas individuais, ou então pequenos grupos, duplas, trios, de 2008 até 2012. Tinha, nessa época, uma criança de 7 anos, uma aula particular, e também aulas coletivas com adultos nos cursos de licenciatura, né, de 2 faculdades particulares aqui em São Paulo, a FAAM e a Faculdade Cantareira. Então, esses foram meus locais de pesquisa, esses grupos, né, que eu fui experimentando esses procedimentos. E agora eu vou mostrar para vocês, então, essa catalogação que eu fiz, né, por que caminhos que eu passo. O primeiro e o mais importante deles, quando a gente vai ensinar um instrumento, quando a gente vai trazer... Oi? Quando a gente vai trazer um instrumento, é a exploração sonora, né? A Peppa Vivanco diz que a exploração sonora é fantástica, porque, assim, você não tem que ensinar, você tem que deixar ser descoberto. Então, eu sempre falo que é uma exploração sonora, caçadores de sons. Quais sons tem dentro do seu instrumento? Que som será que ele pode fazer? Uma criança pequena, ela pega o violão e ela bate nas cordas, ela bate no tampo. Né? Não, claro que uma criança um pouquinho maior, que já viu alguém segurando o violão na sua posição tradicional, ela vai reproduzir. Mas, se não, a criança pequena, ela explora naturalmente. Então, é deixar expandir essa exploração. E não é ensinando, é deixando explorar. No máximo, deixa um mostrando para o outro. Alguém explorou e deixa, né, esse compartilhamento entre os pares. E o Duarte Júnior fala, né, que é muito importante a gente desenvolver os sentidos. Parece que a gente está, né, anestesiado, todos os sentidos, né? Você passa por uma rua florida, você está tão atarefado assim, atordoado, que você esquece de olhar e contemplar,
uma árvore linda, florida. Então ele diz que a gente está anestesiado, que a gente precisa de novo desenvolver esses sentidos e a sensibilidade. E as trocas de experiência, como eu disse. Então aqui está essa minha aluninha, ela devia ter uns 7, 8 anos, logo nas primeiras aulas, ela explorou e depois ela colocou numa sequência que ela resolveu e ela fez essa apresentação na sequência que ela fez. Então tá aqui. Nessa época eu falava brincadeiras malucas, né? Hoje em dia talvez eu não falasse brincadeiras malucas, se bem que eu acho que é bem divertido falar assim, mas hoje eu já falaria técnicas estendidas, técnicas expandidas, já falaria o termo correto, já introduziria o termo, mas aqui foi isso, na época. Brincadeiras malucas. Tocar cantando, dar risada na flauta, apito fantasma, martelo e gaita de sopro. Fofa. É muito comum as crianças, mesmo adultos, assim, darem nome para os sons, né? O Pierre Schaeffer é que fala, a gente está sempre querendo chegar na fonte sonora, e ele pede justamente uma escuta, fala, não pensa se foi uma cadeira, o som de um trem, mas essa é uma coisa meio natural, e as crianças fazem isso direto, você constrói um som, explora um som, e logo vem um nome para esse som, como ela fez aqui. Aqui um exemplo, né, de figuras que eu faço hoje em dia, né, quem já fez as minhas oficinas, quem tiver com a flauta, é Patrícia que eu estou vendo, você está com a flauta aí na mão, Patrícia? A Patrícia acabou de fazer uma oficina comigo aqui, eu vou usar a Patrícia. Patrícia, mostra pra gente aqui, por exemplo, um fantasminha, como é que você acha, como é que você faria o fantasminha, ou qualquer um desses, ou não conta não faz o fantasminha, faz qualquer um, e a gente vai tentar descobrir. Só que abre o seu microfone, Patrícia. E agora, o que vocês acham que é? Formiguinhas? Ana Lúcia! Ana Lúcia, faz um som aqui para a gente tentar descobrir qual que é. Obrigada, Patrícia. Era formiguinha mesmo? Era formiga, Patrícia? Podia não ser, né? Podia ser outra. Era formiga. Quem acha que é? Deu para ouvir? Deu para ouvir. Quem descobre? Não fala. Quem abre o microfone? E adivinha o que a Ana Lúcia fez? O vento. O vento. Foi o vento ou a Ana Lúcia? Ana? Foi o vento. Velder, você tem flauta aí? Tenho sim, peraí que eu vou pegar. Enquanto ele pega, alguém quer fazer um outro? Depois ele faz. Alguém quer fazer um som aqui? Viu como a gente remete, a gente tenta adivinhar, a gente tenta caracterizar, né? Isso é muito legal. Com as crianças funciona muito, né? Trazer essas figuras para eles tentarem reproduzir. Eu quero fazer. Bora lá. Quem adivinha? Ambulância. Ambulância.
Quem falou que eu não estou vendo aqui, eu não vi o microfone aberto. Foi o Helder de novo. Mas quem fez? Foi o Ranier. Ranier. Ah, tá. Belda, então agora faz você. Que tal? O Zoom, ele sumiu um pouquinho o seu som, mas acho que deu para... Coruja. Então, assim, tá certo? Não, na realidade era um trem. Ah, não tem certo e errado. Era o trem para você, para a Patrícia apareceu mais a coruja. Talvez a coruja com uma flauta mais grave. E o fantasminha? Tem vários jeitos de fazer fantasminha, não tem fantasminha certo e errado, mas uma técnica estendida muito usada para fantasminha é essa daqui, ó. Eu fecho aproximadamente aqui, ó, a janela, não fecho totalmente. Se eu fechar totalmente, dá o ruído branco, né? Ou podia ser o vento. O vento também pode ser aqui. Ou aqui. Não tem vento certo, tem vários ventos. Mas o fantasminha... O ratinho... Né, eu fecho aproximadamente a mão aqui, ó, na janela. O zangão ou a abelha é cantando junto. Né, eu posso brincar de fazer a mesma melodia ou outra melodia. O pica-pau, olha a minha flauta, o piano preparado é mais complicado, né? Você tem que pôr umas coisinhas no piano. A flauta, ó, desmontar a flauta já é uma flauta preparada, ou despreparada. Posso bater, tem esse som aqui que eu adoro, que é de pessoal do interior, Ana Lúcia, vamos ver, o pessoal do interior, vamos ver se descobre que som é esse. Urutau. Ah, parece o urutau. Ou então a siriema. Tem siriema aí, Ana Lúcia? Não sei se também é dessa região. Tem sim. E esse aqui, ó? Não em Campo Grande, né? Mas no interior tem. E esse? O que parece? O esqueleto. O esqueleto, então barulhinho de água. Sino de bambu. Pode ser o Pato Donald ou um pum, as crianças adoram. E aí vai. Explorar sons. Então, isso a gente vai descobrindo. Tem alguns sons. Esse aqui, acho que foi meu aluno que me ensinou. Tem toda oficina tem alguém que faz algum som que eu ainda não tinha descoberto. Né? Se você assopra de um jeito diferente. E você vai ver, várias peças têm os sons. O primeiro, né, que a Patrícia fez, a formiguinha. Eu posso tocar bem suavezinho e vou mexendo no registro aqui, fazendo agudo e grave. Então, eu posso tocar só no grave, na região média, ou então no agudo. E aí, eu posso ficar variando. Né? Tanto na primeira música, do Pájaros, como no Hormigas, tem essa técnica. Vê? E tem partitura, hein, disso. E as crianças já começam brincando de formiguinha. Logo de cara, você dá a flauta para elas já começam. Ou seja, elas já começam fazendo técnica estendida. O que a gente fala para elas? Para de fazer barulho, menino. Para de fazer barulho. Agora vamos tocar sério. Agora vamos tocar música, né? Então, a gente devia dizer, para de fazer técnica estendida. Agora vamos tocar da forma tradicional. Pelo menos, vamos dar nome certo ao que elas estão fazendo, né? Muito bem.
Explorar os sons. Então, quando você dá um tambor para a criança, não ensina como é que tem que tocar e não vai quebrar. Deixa ela explorar, deixa ela não dar baqueta. Deixa ela passar a mão na pele, deixa ela tamborilar com os dedos, deixa ela tocar no aro. Depois você dá baqueta, depois você dá uma vassourinha, depois você dá uma corrente. Deixa ela explorar como ela quiser. Depois, se a gente quiser fazer uma música de tambor, com som de tambor, som tradicional, aí a gente ensina, né? Mas deixa explorar, isso vem muito naturalmente. O Delalande fala que se os professores não atrapalhassem a exploração sonora das crianças, a curiosidade que elas têm pela exploração, a gente já faria um grande feito. Então, primeira lição, deixa eles tocarem, deixa eles tirarem som. E aí, o que a gente faz com isso? O que música é? É sequência de sons, sequência sonora, né? Sons e silêncios. Então, olha aqui, os sons que a gente acabou de ouvir, de improvisar aí, de fazer de maneiras diferentes, numa sequência. Então, como seria, né? Se você tem um grupo de alunos, você pode dividir os alunos em grupos, ou então, se só tem um aluno, se bem que aqui tem, no finalzinho, tem duas vozes, né? Eu vou fazer só a voz de cima. Depois você pode, olha, ainda colocar uns sinais de dinâmica. Opa! Agora tá com cara de música, né? Tem até sinal de dinâmica. Então, quando alguém vai fazer um fantasminha, se eu tenho 3 fantasminhas, cada um vai fazer o seu fantasminha, vai fazer a sua formiguinha, não tem formiguinha certa, formiguinha errada. Você pode experimentar umas outras formiguinhas também, né? Então, já é um jeito, quando você coloca sons, quando você escolhe alguns sons, você já está fazendo música. Uma sequência sonora já é música. O George Selfer diz que quando você escolhe um som, isso já é compor. Então, as crianças, se elas escolhem 3 sons, quando elas estão escolhendo para fazer uma fluência, uma sequência, isso já é composição. Se a gente levar isso bem a sério, os nossos alunos vão poder compor desde a primeira aula, né? A gente vai dar esse espírito de liberdade para eles, de pertencimento, de falar, poxa, eu já sei tocar flauta, sei até compor, e isso vai ampliando, você vai, à medida que eles vão aprendendo mais coisas sobre o som, sobre como segurar a flauta, sobre o seu instrumento, né, quanto mais conhecimento eles têm, claro, essas composições e improvisações vão ficando mais complexas, mas elas partem do mesmo lugar, da escolha de algum som, de colocá-la expressivamente. Aqui, jogos de improvisação, né? O que você faz com esses sons explorados? Porque só explorar o som não é exatamente fazer música, mas colocá-los numa sequência, fazer alguma improvisação, aí sim você está fazendo música, aí sim você está usando expressivamente esses sons. Então eu dou uma figura, que será que, né, tem passarinho, tem som de vento, está um dia tranquilo, ensolarado, olha que linda essa árvore. Então, que sons será que eu vou colocar nessa improvisação? E se for uma improvisação coletiva, a gente vai ter que combinar, olha, a gente começa com passarinho, depois a gente faz um sonzinho de vento, bem fraquinho, e assim vai, né? Então, a imaginação sonora, que a Gainza falou lá, como referência, tá aqui, né? Você poder usar nesses momentos de improvisação. A partir de um haikai, né? A partir de uma história, a partir de uma foto, de poemas, de canções, de paisagens. Todos esses são disparadores aqui para a gente poder improvisar.
E eu usei muito dessas improvisações com os meus alunos, com a aluna individual, com as aluninhas de duplas, trios, com os adultos, e sempre era uma riqueza, assim, de experiências e dos resultados. Aqui, para mostrar para vocês que, então, um grupo de alunos da licenciatura, para exemplificar, e que a gente já usava, então, já exploramos essas técnicas estendidas, com a flauta montada, desmontada, mas eles estavam numa aula de flauta e já aprenderam lá 2 notas, né? Uma canção, a gente aprendeu a cantar, tirou de ouvido, ou tinha partitura, e aí a gente juntou. Essa canção tem a sua letra que fala: uma senhora muito engraçada entra na água sem molhar nada. Quem é? Uma adivinha. A sombra. E essa melodia de 2 notas está no livro da Judith Acosta e do Mário Videla, né? O livro de flauta doce, muito usado, o volume 1. E aqui a gente mesclou, então, essa melodia tradicional, né, com a técnica tradicional, si e lá, aí eles cantando, e vamos ver o que mais que a gente fez. Como que a gente mescla a técnica tradicional com essas novas técnicas? Parar aqui um pouquinho, ver a carinha de vocês. Conversar um pouquinho. O que vocês acharam desse exemplo aqui no final? Como que vocês acharam que foi a improvisação, o início, né, dessa canção com as sonoridades da flauta? Vocês acham que eles construíram que clima? Um clima mais sinistro, né? Uhum. Que mais? Para criar esse clima sinistro, mais alguém quer falar? Para mim, eu acho que eles criaram um clima um pouco misterioso, assim, sabe? Escuro, uma coisa assim, o que vai acontecer, nossa, o que vai vir agora, entendeu? A gente fez esse jogo por causa das palavras, né? O Orff trabalha muito com canções, né? E a improvisação em cima de uma canção. O que essa canção está trazendo? Então, a sombra, né? De assombração, uma senhora muito engraçada. Quem é? Né? Meio misterioso. Então, eu trouxe essa ideia. Então, vamos construir essa sonorização de assombração, de mistério. Justamente isso que vocês captaram. Vocês acham que para fazer isso daí, essa introdução, eles fizeram qualquer coisa? Tinha gente só com a cabeça da flauta, eles não tocaram nada tão avançado assim, de técnicas.
Mas será que eles fizeram qualquer coisa, já que eles tinham tão poucos elementos? Ou o quê? O que vocês acham? Eu achei muito bom, professora, porque eles buscaram esse sombrio e, ao mesmo tempo, trouxeram o som de animais, trouxeram o som muito, muito bom, essa criatividade aí deles, né? E buscar no recurso da flauta, né? Muito bem, então já vi aqui, lindo, muito bom, uma sonoridade, né? Eu acho que tudo teve... Oi, tá me ouvindo, prof? Sim, pode falar. Então, eu acho que tudo teve que ter sido explorado primeiro, pensado o que serviria para dar esse clima e depois combinado para a hora de tocar, a hora de fazer silêncio, para no conjunto de tudo ter o efeito. Muito bem. Isso quer dizer compor, que quer dizer organizar esses sons foram organizados, foram pensados, né? Não foram jogados a laissez-faire, né? Foi feito de uma forma que compôs um clima, compôs uma música, uma sonoridade. O Kohreuter dizia que não há nada mais planejado do que uma improvisação. Né? Ou seja, aí que eu queria chegar. Então, para fazer uma coisa ainda que simples, né? Sencilla, como dizem, né, em espanhol, a gente tem que planejar. Então, as pessoas estavam lá concentradas, elas estavam imbuídas de fazer esse clima e não outro. Então, não podia ser qualquer coisa, né? Justamente, eles pensaram, peraí, exploraram, a gente fez várias vezes isso, até que cada um chegou na sua sonoridade, escutar o do próximo, que horas que eu coloco o meu som, mas não é qualquer coisa, é expressividade. E, ao mesmo tempo, cada um, né, vai se colocando, vai experimentando, vai somando, vai ouvindo e vai somando com os demais. Então, olha quanta coisa envolvida que tem numa experiência tão curtinha como essa, né? Então, para a gente, de novo, valorizar esses momentos e da expressividade de cada um se colocar, de um escutar o outro, de não fazer um som que não tem nada a ver. Então, é um combinado do grupo, né? É um combinado para um fim comum e não é qualquer coisa. Então, por isso que eu falei, se a gente valorizar esses momentos, eles são muito importantes. As crianças pequenas, elas não querem parar de fazer isso. Se uma criança que começou a estudar dessa maneira, ela não vai mais querer parar. Se você começa do modo tradicional e aí você traz isso, pode ser que uma criança fale, credo, o que é isso? Como assim desmontar flauta? Você vai quebrar minha flauta. Eles já acham que você, né, você já vai ter que quebrar um pouquinho assim, desconstruir para construir de novo. Sendo que se você começa por esse caminho, aí tá aberto, né? Essa imaginação sonora vem. E depois, quando você vai tocar tradicionalmente uma melodia, você quer dar uma expressividade, você tem esse repertório de expressividades que você já experimentou, que você já tocou em um grupo, que você já pesquisou, que você já, né, já ouviu. Então é muito importante isso também para tocar a música tradicional, né? Acho que uma coisa, ela vai melhorando. A técnica tradicional ajuda nas técnicas estendidas e vice-versa. Os procedimentos de música contemporânea, eles ajudam na hora de você tocar tradicionalmente. Uma coisa não atrapalha a outra. Eu não sei nos instrumentos de cordas, mas na flauta doce não atrapalha. É essa a conclusão da minha dissertação, né? Que não atrapalha. Você pode construir, e não é só no comecinho. Não é fazer qualquer coisa enquanto eles não sabem tocar flauta. Também. Não, aqui eles já estão aprendendo flauta, se ir lá. E eu juntei as duas coisas. Se os meus alunos sabem tocar sol, lá, si, do, ré e mais técnicas estendidas, vão fazer uma composição com mais notas, com mais possibilidades. Se eles já sabem a extensão da flauta, soprano, contralto, tenor e baixo, já sabem tocar uma sonata, eles vão fazer outras improvisações e outras técnicas. Então, eles têm mais possibilidades, né? Mas não é para abandonar, porque a música contemporânea ela vai usar o tempo inteiro. E mesclando, tem muita música contemporânea que tem as notas escritas, né? Às vezes, e depois uma técnica estendida, e outras notas, às vezes com pulso, sem pulso. Mas mistura muito, né? São as composições mistas. Tudo bem? Então, isso é muito importante, a exploração sonora é muito importante.
deixar esses momentos acontecerem em grupos, a gente não interferir, deixar o grupo decidir, divide em 2 grupos, deixa eles pensarem, né, explorarem, decidirem que som que eles vão fazer primeiro, e acreditar que isso é muito importante, né, deixar isso acontecer porque a gente de fato acha que isso é muito importante, e não é só de vez em quando, é sempre, né, um pouquinho por aula. Tá bom, hoje não deu, mas então semana que vem dá, né? Não pode assim, essa semana não deu, esse mês não deu, esse semestre não deu, porque tinha apresentação para fazer. E daí, isso aí não podia ser uma apresentação na escola, por exemplo? No Dia das Mães? Talvez não fosse bem. Mas se eles compuseram, né? Se eles aprenderam, cantaram, colocaram essa improvisação no começo, eles vão estar muito felizes de fazer isso, de mostrar uma coisa que eles criaram. Não precisa ser exatamente da assombração, né? A gente pode achar uma outra. A chuvinha cai, talvez ficar mais bonitinho, né? Pro Dia das Mães. Se é que as escolas ainda fazem, né? Devia ser Dia da Família. Enfim, aí a gente vai entrando em outras questões. Mas essa música poderia ser realizada numa apresentação na escola. Por que não? Né? Por que tem que só ser uma coisa só tradicional? Então, a gente pode trazer essas composições e improvisações também para uma apresentação, para quem trabalha em escola e sabe que toda hora tem que, né, trazer isso mesmo, Edmilson, o repertório sendo uma consequência. A construção, né, de tudo, na verdade, é o processo, né, toda a elaboração, ela vira uma apresentação, ela vira um produto, né? Não só o produto, só ensaiar sempre igual, é deixar que esse processo também ele se modifique, ele vá criando camadas, e que os alunos vão dando essas ideias, né? Eu sempre construo com esses alunos aqui, por exemplo, o que a gente faz primeiro? A gente canta primeiro, toca a flauta primeiro ou faz uma introdução, né? Podia ter sido direto. Quem é a sombra? Podia ter começado de trás para frente. Então, deixa os alunos darem as ideias do arranjo, da sequência, de que som eles querem colocar, deixar os alunos participarem. Essa aqui é a participação, né, colaborativa, é muito importante. Então, voltando lá. Vou mostrar mais umas coisinhas para vocês. Deixa eu ver aqui. Vamos. Não está ficando grande, agora ficou. Aqui é um outro exemplo. Nos livros, né, na Alemanha, na Holanda, eles usam muito as técnicas estendidas desde o início. Como que a gente descobre isso? Como que eu descobri isso? Vários livros de flauta doce desses 2 países, livros, né, de ensino de flauta doce para crianças iniciantes, tem as técnicas estendidas. Desenhos e propostas. Então, tinha lá essa melodia de Castelo Mal Assombrado, e logo no começo aqui um vibrato no dó, depois no dó, e vibrato mesmo, vibrato eu vou fazer com a flauta tenor. Vibrato de diafragma, né? Então... Nada demais, vibrato, e em cima lá aquele sinalzinho do Fá sustenido para o Sol, é um trêmulo. Né? Então aquele grave. E aí vem a melodia. Bom, fiz com a minha aluna de 7 anos, na época com 7 anos, e ela inventou uma letra para melodia, e aí eu nem dei bola para essa escrita, ela tirou de ouvido, tirou de memória, por imitação, tocou essas notinhas aqui, e antes ela improvisava. Então a gente pensou, o que tem no castelo? Tem gato, tem fantasma. Então a gente fazia uma improvisação no início, com esses personagens, né, que a gente foi levantando, que tinha no castelo, fazia um pouco de improvisação, ia do fantasma para o corvo, para o gato, e depois a gente entrava na melodia, e depois ainda improvisava com essas notas, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, né? E olha, rendia muito tempo. Imagina, então ela aprendia a técnica tradicional, porque tinha que conseguir fazer a melodia,
depois com técnicas estendidas, no começo, no final, depois improvisava em cima dessas notas tradicionais, com harmonia. Quer dizer, olha que rico, né? E ela criou a letra. Bom, levei isso para os alunos da faculdade, fiquei encantada com essa música, né? Estava trabalhando com a minha aluninha e da experiência com ela eu levei para a faculdade. Só que aí eu fiz um outro jogo na faculdade, que é os jogos de escuta. Eu volto depois nessa outra tela. O que eram esses jogos de escuta? Na minha dissertação, quem quiser, depois eu mostro aqui para vocês, eu mando para Ana Lúcia também, algumas telas, tá? Um resuminho, assim, do meu trabalho, mas eu mando também o link da minha dissertação, quem quiser buscar, então tem lá. Então foi exploração sonora, improvisação, e aí os jogos de escuta, que eu vou trazer mas tem outras possibilidades. O Schaeffer trabalha muitos jogos do Schaeffer, e eu adaptei alguns jogos deles de escuta. Esse aqui era o seguinte, todo mundo tem que ficar espalhado na sala, né, como se fosse um personagem do castelo. Só que esse personagem também podia mudar. Uma hora podia ser o esqueleto, depois eu ia ser o fantasma, ou seja, eu ia poder fazer o som e mudar para outro som. Só que, nesse castelo mal assombrado, então a sala era o castelo mal assombrado, ia entrar 1 ou 2 ou 3 visitantes, de preferência de olhos fechados. Eu já fiz essa experiência de olhos fechados, né? Põe uma venda, a pessoa vai andando no meio da sala aqui, e quando ela vai encontrar um personagem do castelo, uma personagem do castelo, esse personagem faz um som, uma técnica estendida aí, né, desse personagem. E aí a pessoa que está visitando, de olhos fechados, ela, opa, tem um obstáculo aqui, aí ela foge, ela vai para outro lugar, foge não, ela muda de direção. Aí vai andando nas cegas, quando ela está chegando perto de outro obstáculo, de outro personagem, faz o som e ela vai desviando. E assim ela vai entrando como num labirinto, né? Só que aqui os alunos estavam de olhos abertos, já tinham feito essa experiência de olhos fechados. Eu falei, ó, vocês vão entrar no castelo, imagina como é que vocês vão entrar. E aí os 3 alunos, divertidíssimos, imaginaram que eles eram os personagens do Scooby-Doo, então um era o Scooby, o Fred, a Velma, e entraram no castelo. Então a gente canta a música, depois tem uma parte que eles já tocam com a técnica tradicional, si, si, lá, lá, sol, sol, fá, fá, mi. E aí depois eles já começam a fazer um pouquinho de técnicas estendidas, e aí começam os 3 personagens andando pela sala. É um jogo de escuta, por quê? Porque quando você está de olhos fechados, você vai vendo o som em várias direções, da onde que o som está vindo e que som é esse. E quando você tem mais do que uma pessoa andando, é como se fossem regentes falando, agora toca você, agora você, né? E de vários lugares, que é o que o Schaeffer também propõe e o Kohreuter também, né? De multidirecional. A música não vem só né, do palco pra gente, vem de vários lugares. Scooby-Doo! Cadê você, meu filho? Ah, meus óculos! Scooby! Fred, salsicha! Onde estão? Calma, cadê você? Cadê o
parar aqui um pouquinho para conversar. Que tal? Divertido, né? Será que quando a gente pensa numa aula, a gente pensa que a gente quer fazer uma atividade divertida? Hoje eu vou divertir meus alunos. Não, hoje eu vou fazer meus alunos sofrerem, vou levar uma música difícil. Acho que a gente tinha que pôr no planejamento, né? Eu ia falar, professora, o planejamento é tudo, né? Porque, normalmente, o que é que eu quero, né? Essa parte de desenvolvimento. Então, aí eu só quero só ensinar a tocar, né? O que é que eu quero? Eu quero a criatividade dele, então eu tenho que começar a buscar e fazer que ele crie esse momento, assim, vou tirar um som de fantasma, vou tirar... Então, assim, é excelente, a proposta é essa mesmo, de educação musical, não é fazer um cara músico, a música existe conservatório. Muito bom, obrigada, Edmilson, isso mesmo. Não, ainda que seja no conservatório, ainda que seja, será que a gente não pode fazer uma atividade divertida? Será que ele não pode criar, ainda que esteja no conservatório, não pode fazer as duas coisas? Tocar muito bem, mas ser feliz, ser divertido, ter a sua opinião para colocar uma ideia musical, você dá espaço para que ele coloque a sua ideia musical, os conservatórios também podem ter essa atividade. Devem. Bom gancho, Edmilson, boa. Eu trabalhei numa escola onde as várias vertentes da arte, né, se casavam, né? Então, eu trabalhava com flauta, né? E a gente fazia apresentações periódicas, né, dos professores com os alunos reunidos no pátio mesmo. Então, à medida que eu tocava, um professor de dança, ele dançava ao mesmo tempo, e uma outra professora, ela fazia uma pintura contemporânea, né? Então, tinha toda essa questão da exploração. E, em um certo momento, a gente, no caso, eu perguntei para os alunos, o que vocês querem ouvir, né? Damos algumas sugestões, né, de paisagens mesmo, né, porque o tema da escola naquele período era sobre o meio ambiente, né, então fizemos como uma perspectiva de paisagem sonora. Então eles foram dando a sugestão que eles queriam, né, queremos ouvir o som de carros passando pela cidade, queremos ouvir o som de pássaros, nós queremos ouvir o som da floresta. Então a gente, enquanto professores, trabalhávamos juntos de forma que aquilo que eles davam a gente se propunha a fazer. E tanto é que isso nas aulas rendeu bom, né? Os alunos começaram a explorar a flauta não só como um instrumento musical, mas como parte de uma integração para eles, né? Onde eles podiam explorar, podiam ver outros caminhos com a flauta, né? Então achei bem interessante, né, essa proposta. Muito bom, Kemer, parabéns. Então, de outras linguagens, né? Acho que você falou, porque justamente aqui ainda que muito simples, de novo. Foi uma dramatização, foi você imaginar de novo, né, uma situação, mas de você abrir para uma outra linguagem artística. É isso que eu falei assim, a gente, né, quem é formado em música não tem, às vezes não teve essa outra formação. Alguns tiveram. Mas dá para a gente dar umas pitaquinhas assim, né, fazer um pouquinho, uma pequena dramatização, né. Não estou dando aula de teatro, mas abre essa possibilidade, né. Então, a gente abrir possibilidades, a gente não brecar as possibilidades já é ótimo, deixa fluir, né? Que às vezes pode sair coisas bem interessantes. Muito bom. Mais alguém? Algum comentário? Então, olha só para a gente recapitular. Então, eles estavam cantando, né? Então, estavam colocando a sua musicalidade, aprendendo de ouvido, aprendendo a técnica tradicional da flauta, se expressando sonoramente, né, de acordo com o tema proposto. Então, tá tudo ali, uma aula de música completa, né? Tem falar, né, professora, que também aí pode até a parte da inclusão. Tem criança que não vai saber tocar, ou tem algum problema na dicção, ou assim, algum problema de sopro, então ele faz parte da interação do personagem. Aí já tem várias coisas, várias situações que pode colocar aí. E tem uma outra que eu trago também, quando está realmente de olhos fechados, né, e que eles estão andando, que todo mundo tem um cuidado com quem está de olho fechado. Então, aprender também, cuidar de quem... Tem vários outros exercícios, né, às vezes de duplas, um vai tocando
e vai andando e o outro vai seguindo, né? E tá todo mundo junto, andando pela sala, então você cuida de quem você está guiando, mas você cuida dos demais. Então, são pequenas coisas que a gente fala, nossa, nem tinha me dado conta de que minha aula de música ela pode ser mais, né, do que simplesmente tocar. Tocar e tocar bem é uma experiência também muito incrível, né, quando a gente consegue superar e tocar bem uma música, dominá-la, poder ser expressivo, tocar para uma plateia, é uma experiência maravilhosa, né, do artista. E do artista que pode ser todo mundo, né? Não só os grandes artistas, mas a gente possibilitar. Mas outras possibilidades também de relacionamentos, né, de respeito, de cuidado, que a gente pode promover numa aula, é muito interessante também a gente pensar nisso, né? Que a gente também deve desenvolver, porque ainda mais se está, né, nas séries iniciais, de que somos educadores. E aí somos educadores musicais, por meio da música, mas somos educadores em primeiro lugar. Então, que experiências que eu faço de fato para que eles, né, cresçam como pessoas, como seres humanos, com humanidade, né, com essa que está faltando tanto nos dias de hoje, né, que a gente vê cada barbaridade, o que está faltando? Humanidade, né, de você se sensibilizar pelo outro, pelo sonoro, pelo expressivo, mas pelo humano. Muito bem. Seguimos mais um pouquinho aqui, porque eu já vou ver se eu corro um pouquinho agora, porque tempo, para a gente ter mais tempo depois de conversar. Então, seguimos aqui. Rapidinho, queria mostrar para vocês duas alunas da escola da EMIA, uma escola municipal de iniciação artísticas aqui em São Paulo, que tem 4 linguagens artísticas. Essas meninas, por exemplo, nessa idade, elas tinham aula no quarteto, que é aula com 4 professores, 4 horas, com os 4 professores dando aula o tempo inteiro. Então, 40 minutos entrava o professor de teatro, fazia um exercício, em seguida o de dança, puxava, depois o de música e depois de artes visuais. Então, as artes integradas. Então, desde pequenininho, eles tinham 2 professores ou 4. Então, essas meninas, né, improvisavam no teatro, improvisavam na dança com o corpo, e aqui eu fiz esses exercícios, né, de improvisações. Elas já liam a partitura lá, uma partiturinha ali no piano, elas já tocavam suas sonatinhazinhas, então tinham leitura, tinham técnica tradicional, e estava o momento aqui de usar isso tudo. E aí elas fizeram esta improvisação. Olha que fofas. Diálogo. Elas ficaram bem grave, né? Lá, do, ré, mi, ré, do. Mas elas fizeram, é muito interessante, elas vão brincando, né? Ainda que uma responda melodicamente, elas iam colocando alguma técnica estendida ali. Então, uma perguntava com glissando, né? Como é que faz o glissando na flauta? Você vai tirando o dedo, parece uma minhoquinha, um macarrãozinho, né? E aí a outra fazia frulato, com o mesmo intervalo. E elas fizeram vários glissando, só com o soprando mais fraquinho, né?
Fizeram também um som que é com ar, tem muito usado isso na técnica, como técnica estendida em composições de flauta doce. Eu sopro bem longe do bocal, eu não ponho o bocal da flauta todo na boca, eu deixo para fora. Muito pedido, né? É uma técnica estendida bastante utilizada. Então, elas vão experimentando, né? Elas não ficaram ali numa região da flauta, mas elas vão experimentando uma técnica, outra. E como elas aprenderam essas técnicas? Aonde elas viram? Aonde elas escutaram, né? Foi um pouco dessas explorações, mas foi também porque eu fui trazendo um repertório para elas ouvirem. Então, é outro né, procedimento que é muito importante a gente trazer para os alunos, apreciação musical, né, trazer exemplos, ampliar os conhecimentos dos alunos. Mas antes disso, não menos importante, são os registros sonoros. Olha aqui, os registros. Esse aluninho também nas primeiras aulas criou uma história, a ambulância brecou, o pica-pau voou, o bem-te-vi se assustou, com o martelo que o maquinista do trem derrubou, com o vento forte que soprou. Olha lá, no comecinho a gente fez, né? Alguém fez a ambulância, Wesley, né, que fez, a ambulância brecou, o pica-pau pode ser assim, né? O bem-te-vi, com o martelo, que o maquinista do trem, alguém fez um trem, com o vento forte que soprou. Então, ele já fez aí uns símbolos para cada sonoridade dele, ele fez uma legenda, né, para ele. Aqui uma outra legenda, de uma outra aluninha, uma outra sequência, né, só com a cabeça da flauta. Olha lá, barra dupla no final, que pensa que já vai entrando a linguagem musical, né? Então, em paralelo, as coisas vão se somando, não é só isso ou aquilo. Aqui, já uma composição mais complexa. Também, ela já estava um pouquinho mais avançada, e aí criou sua própria legenda, né? Sua própria notação. Toque, toque, uma composição de melodia e efeitos. Tem um efeito aqui que ela usa, né, uma técnica estendida que é muito usada também. São os harmônicos, né? Por exemplo, você está aqui numa nota e você vai soprando cada vez mais forte. Você dá os harmônicos. Antes de dar o harmônico, deu duas notas, um multifônico, né? Se eu soprar mais forte ainda, aí eu dou o harmônico. Né, tem algumas forquilhas, alguns dedos, né, que isso aqui é chamado de forquilha, quando é um dedo, o outro vazio, né, o garfinho, que dão esses multifônicos e os harmônicos, né. E logo as crianças também assopram muito forte, né, e toda hora elas dão harmônico. A gente não pode falar, para de apitar, menino, sopra mais fraco. Não, tem que falar, para de fazer harmônico, menino. Toca só a nota fundamental. E como que a gente ensina isso? Isso é muito interessante. Depois de eu aprender esses multifônicos, meus alunos aprenderam a tocar as notas fundamentais com o sopro certo. Como?
Como isso? Justamente fazendo isso que eu acabei de fazer, com a flauta sopraninho, né? Porque vamos lá, então eu vou brincar de fazer, quem tá com a flauta aí, quiser fazer, si bemol ou fá, né? Tanto faz. Mas a flauta barroca, tá? Na germânica não vai dar certo. Mas faz a forquilha, ainda que saia uma nota desafinadinha, talvez dê certo. Mas vamos lá. Vocês vão tocar a nota fundamental. Se eu fizer assim, é para vocês tocarem mais forte, vai dar o multifônico, essas duas notas juntas. Se eu fizer aqui em cima, aí sopra bem forte, eu vou ficar pouco tempo lá em cima, tá? Que é para dar um apitão, ou seja, vai dar um apito, é o harmônico no agudo. Então, vai lá, o Fá no fundamental, multifônico, fundamental, multifônico, lá em cima e volta. Só uma parte, ó. Multifônico, e grave, multifônico, e grave. Pronto. Fez isso algumas vezes, brincou de multifônico, aprendeu que para fazer multifônico eu tenho que soprar forte, para o harmônico eu tenho que soprar muito forte, e para o outro eu tenho que soprar fraquinho. Acabou. Aprenderam a tocar o grave, fraquinho. Não precisa falar, ai, menos, pronto. Brincou algumas vezes e é uma técnica estendida muito pedida também. E aqui? O que é isso? Esses materiais aqui? A gente está falando de registro, né? Eu, geralmente, muitas oficinas eu levo esses materiais. Ai, que saudade de levar material, a gente poder pegar, né? No material que a prof leva, ou que a gente vai no jardim buscar folhinha, graveto, pedrinha, traz para a aula. Ai, que saudade dessas aulas. Já a gente está voltando, né? Tomara. Então, leva esses materiais, cada grupo escolhe lá os materiais, começa a fazer, né, um desenho plástico no chão. E aí, o que inspira? O desenho, o plástico inspira o som? Ou eu penso, primeiro eu quero um som grave, com um som grave eu vou pegar essa fita rosa. Aquelas dobraduras vão ser batendo o martelinho. Não sei quem vem primeiro, o som ou a imagem, né, ou a textura do material. E aqui é um exemplo de uma partitura, de um grupo e a sua sonorização. Olha como é que ficou. Ai, peraí, tá muito baixinho. Peraí que eu vou começar de novo. É isso, muito simples, né? Cada grupo que você dá vai ter uma imagem diferente, uma composição, uma sonorização diferente, não tem certo e errado. Ai, você não entrou na hora certa. Tudo bem, só se o grupo ensaiou 1.500 vezes, né, para saber exatamente, mas senão é bastante mais livre. Essa liberdade, né, dessas práticas aqui eu acho que é o grande must, assim, dessas práticas, que é dar mais liberdade para você poder se expressar, sem ficar preocupado de tocar a nota certa, na hora certa, do jeito certo. Vai ter hora para fazer isso também, é importante saber tocar melodias, tirar melodias, improvisar com sons e notas, mas é importante ter esse momento de maior liberdade também. Né? O que a gente ganha com isso? Tomada de consciência, o Kohreuter fala, né, quando eu vou colocar na partitura, o que eu usei? Notas graves, sons curtos, né, falar sobre essa improvisação e criação é muito importante. E aí, outra maneira de se apropriar dos registros, né, das partituras contemporâneas, é mostrar uma partitura para os alunos. Olha aqui tem um glissando. As minhas duas aluninhas já sabiam fazer glissando. Isso aqui elas não sabiam o que era. Opa, aqui é esse verde. Né? É você mudar o registro. Você está fazendo um trinado lá, e mexe no dedão.
né? E olha aqui, como é que eu sei isso? Tá aqui dizendo a partitura, ó, o que é para eu fazer, né? Quais furinhos eu tenho que assoprar e vai dar certo isso aqui, né? Então eu vou mexer o dedo e vai dar. E aí eu pedi, era uma daquelas duas aluninhas da duplinha. Agora você vai fazer uma composição com isso. Esse primeiro som ela usou bastante, inclusive, naquela improvisação dela, que é você tá no ré aqui, né? Eu deixo o sopro cair e dá esse glissando. Não é glissando nem com o dedo, é só o glissando de sopro, né? Do diafragma. Você não mantém o sopro, você deixa cair. Então, aqui nessa composição dela, ó, tem esse ré, ré. Depois FR, é o frulato. Glissando, olha lá o risquinho dela. Depois um vibrato de diafragma. De novo. E depois o verdinho lá, a mudança. Então, ouvindo, aí toquei a partitura, ela viu, e aí a lição de casa era fazer uma composição usando essas técnicas e essa grafia deste compositor, que muda de um compositor para o outro, nem sempre é igual. Os compositores são cheios de ideias, né? A minha maneira de escrever é mais clara. É nada, você tem que decorar a bula, dá um trabalho às vezes, né? Então, para elas entenderem que uma maneira essa, você mostrar uma partitura. E quando você mostra a partitura, fala, nossa, é sério, né? Porque aluno pequeno, quando já começou no tradicional, tive isso uma vez, o ano retrasado, eu fui para o Festival de Londrina e os alunos já tocavam flauta, e aí eu trouxe essa proposta. Eles me olharam na primeira aula e falaram, que maluca é essa? Como assim desmontar a flauta? A gente não vai tocar de verdade, pro? Aí até que eu falei, acho que é melhor mostrar logo uma partitura. Mostrei a partitura, opa, peraí, então é sério, tem partitura. Aí foi desconstruindo, e aí a gente foi construindo junto no final, uma semaninha. Nossa, foi incrível. Mas tem que essa desconstrução para quem já aprendeu da maneira tradicional. Aí tem as fichinhas, né, das técnicas estendidas, parece bastante com o material da Cecília Cavalieri, França. Até pedi para ela, falar, faz umas técnicas estendidas aqui de flauta para mim, com aquele material lindo dela, do Scrap Music. Eles tinham que fazer uma sequência para fixar determinadas grafias de determinadas técnicas estendidas. Fizeram aqui um cânone, e várias composições e sequências. E aí, olha só, o fantasminha vira a partitura. Olha como é que ele é grafado por alguns compositores. É grafado desta maneira. Olha como é que é cantar junto, não é a abelhinha vira, ou então o compositor vai escrever assim, cantar junto. Olha a formiguinha como é que é. Né? Mais para cima e mais para baixo, não tem a cabecinha da nota, é só a haste. Olha o barulhinho do vento, né? Foi como esses compositores. E olha aqui uma partitura de um livro holandês. Olha só. Vou botar na foto aqui. Eu não estou vendo a barra. Opa, sumiu, né? Fiz bobagem, não fiz? Fiz bobagem. Desculpa. Aí. Peraí. É que Você tinha só saído do modo de apresentação. Eu vou deixar assim, porque senão fica cobrindo. Vê que eu já quase decorei essa musiquinha aqui. Então, no começo, olha lá o fantasminha. Depois, glissando. Depois, bem. Depois, olha o ratinho, né? Você põe a mão aqui, é só para muito forte. Vai dar um glissando. E depois, no final, FLZ. Quem é que não sabe que é FLZ? É Flatterzung. Quem não sabe que Flatterzung é vibrato de língua em alemão. Frulato, né? Então... Curtinha, só lá, si, do, ré, com 5 técnicas já, que a gente já fez, que já conheceu o fantasminha,
que já sabe fazer glissando, que já aprendeu a fazer frulato, e aí de repente aparece uma partitura, pronto, tá aí. Juntei sol, lá, si, do, ré com técnicas estendidas, com escrita, e ninguém fala, meu Deus, o que é isso? Então, achar também as partituras simples, né, para o início do aprendizado. Outra forma da gente também se acostumar é ver a partitura, cadê? Não quer mudar, por quê? É ver a partitura enquanto escuta. Olha a formiguinha aqui, só que eu vou botar em tela grande para vocês. Só que agora... tá aqui, peraí. Tá aqui. Nós escutamos no começo, lembra? Olha aqui, ela vai aparecer para a gente conseguir seguir. Ai, meu Deus, que baile do mouse. Acho. Tão complicado. Eu já fiz uma improvisação, só escutem. E depois o grupo tinha que tocar. Não importava as notas exatamente, né? Se era o sol, na baixo. Não, então o que a gente ouve? Né? As formiguinhas, de repente uma nota longa. De repente outro faz a nota longa. Depois começa com frulato. Depois... E no final todo mundo tinha que terminar junto. Não importava as notas, mas também ouvir, tentar reproduzir, tentar entender essa leitura. Então, também é um modo de se apropriar da música contemporânea. Eu trazia as partituras para minhas aluninhas, lá da EMEA, por exemplo, eu falava, o que vocês acharam? Uma música nova. Elas falavam, nossa, que legal! Tem o fantasminha, tem o frulato, tem o glissando. Elas achavam demais reconhecer as técnicas estendidas que elas já conheciam. Elas não falavam, nossa, que música é essa? Isso não é música. Elas não falavam isso. Né? Elas falavam, que legal, nossa, olha, tem isso, tem aquilo. Elas iam reconhecendo aos pouquinhos. Outra partitura aqui, olha. Que no final, parece assim uns gráficos, né? Vamos ouvir essa daqui? Seguir junto com a partitura? Chama Pássaro Noturno. Flauta contralto, cabeça da flauta abaixo. Cabeça. Primo, né? De uma nota para outra. O frulato. Vamos acelerando, legal. Não importa exatamente quantas notas. Ó, quem apareceu? Fantasminha? Olha aqui a flauta abaixo. Só a cabeça. Fechado. Tudo fechado. Vibrado. Ó, abre o tubo e fecha. Abre e fecha bem rápido agora. Oi. Ai, ai, ai. Desculpa. Não, desculpa de novo.
estava quase lá. Desculpa. Vamos junto, ó. Sim. Quando você põe isso, ninguém fala, isso aí é qualquer coisa. Opa, já vira sério, né? E olha só, metade da música é feita só com a cabeça da flauta. Que a gente, se não tiver a flauta baixa, pode fazer com a flauta soprano. Aí você pode introduzir com eles, então, as partituras gráficas, né? De som agudo, grave. Você pode trazer uma partitura dessa, olha só, né? Que será que a gente vai fazer aqui? Nesses traços longos. Um som longo, talvez? E aqui, sons curtinhos. Cada grupo vai, talvez seja uma partitura para um grupo, né? Coletivo, né? Uma flauta solo. Então, não tem certo. Esse aqui é da Viviane Beinecke, né? Professora da UDESC, flautista, professora maravilhosa, fala muito sobre processos criativos. Aqui o material da Cecília Cavalieri, que eu falei, né? Scrap Music. Ótimo também para trabalhar com qualquer instrumento, com voz, com técnicas estendidas, mas também tem notas, né? Tem notinhas ali escritas que você pode trazer já para uma leitura mais tradicional. Aqui, queria mostrar para vocês, deixa eu ver, como é que a gente pode... Ah, tá. Tô terminando, Dinho. Professora. Tá. É só uma dúvida. Realmente só para esclarecer. Em relação à técnica estendida, essa partitura individual, eu sei que é muito fácil, a criança ela toca no tempo dela, ela faz a pausa dela, tudo direitinho, expressando o seu sentimento de acordo com o que ela achou. Mas e se for um trabalho assim em grupo, numa salinha de aula, tentar... a gente faz algum tipo de contagem, tipo, só começa, eles tocam, seguindo aquela partitura para chegar no final... Só em relação ou assim, o tempo, começar, o meio e o fim. Então, ou é bem, realmente, livre? Depende, você pode fazer de várias maneiras, vários combinados. Aqui, né, vocês estão vendo aqui a partitura do Scrap Music, da Cecília, por exemplo? Então, tá todo mundo fazendo som curtinho. O segundo grupo, pode ter um segundo grupo que vai fazer das bolinhas grandes. Quando o segundo grupo começar a fazer tum, tum, por exemplo... o primeiro grupo sai de cena. Então, a gente tem que ouvir um outro. É muito interessante, porque as crianças têm que se ouvir. Opa, o segundo grupo entrou, eu tenho que sair. Aí, tum, 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 tum. Alguém começou a fazer uma nota longa. Você pode reger, você pode deixar eles, quando um entrar, o outro sai. Depende, esse aqui... Tá todo mundo fazendo notas longas. Se ele começou a fazer uma nota longa assim, ó, tu, e o outro já foi... Tuc, 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 tuc. Pô, mas essa foi uma nota longa? Foi longo ou foi curto? Então, também é um trabalho de escuta do resultado. Esse exercício aqui, por exemplo, essa música, eu já vi vários grupos. Tem grupo que tem regente, que ele fala 1, 2, 3, 4, tum. E tem grupo que não tem regente, eles vão se ouvindo. Então, depende do combinado, não tem um único jeito. Agora, tem partitura que é muito interessante, porque você tem que ouvir um ao outro, né? Ou então todo mundo tem que estar se vendo, se ouvindo para entrar junto.
ou, né, você só vai começar depois que o outro acabar. Então depende, são os combinados de cada música, de cada exercício, depois de um tempo. Que tempo é esse, né? Depende, do grupo é que vai, depende do que você está tocando e o combinado que você fez naquela hora. Acho que cada vez pode ser de um jeito, né? Dependendo da música. Só terminando aqui. Então, de novo, assim, misturando tudo. Uma música... Respondi? Respondi? Sim, obrigada. Estava sendo aqui, lá naquele ninho, né? Eu fiz justamente online, eu já fazia essa música da maneira tradicional há muito tempo. Essa daqui, desde que comecei a dar aula, meus 16 anos, eu usava essa música. Achava bonitinha, pergunta e resposta, né? O professor toca mais dificilzinho, tati, tati, tanta, e o aluno, tim, ti, tam, tiroriroró, lá, lá, só, 3 dedinhos, uma beleza, cantava. Eis que entrou, as técnicas estendidas entraram no meu repertório. Enquanto tem essa pausa, como será que esse som desse passarinho, vamos fazer? Cada um faz o seu som. Tá, agora vamos aprender a tocar o Sicilar, o Lá, Sol, e vai, toca, improvisa, faz som de passarinho no começo, faz som de árvore, de passarinho, de vento na árvore, faz o que quiser no começo, meio e fim, né, mas explora para além de uma partitura que tem 8 segundos, né, 16 segundos, 8 compassos. Toca de um jeito, toca na primeira vez improvisando. Então, eu fiz com grupos de crianças na oficina de Curitiba, online, e cada hora um improvisava, depois a gente tentava que eles depois fizeram tocando Sicilar, e depois eu fiz a pergunta. Ai, caramba, onde eu fui parar? Aqui. Para além, né? Olha só esse ninho de passarinho. Ovos azuis. Quem já viu o ovinho azul? Será que foi pintado? Será que é de verdade? Como será que deve ser esse passarinho que sai desse ovinho? Ai, caramba, como é que será que é o som dele? E aí volta na música. E aí a gente já estava cansado da oficina, né? Falei, não. Vamos dar um tempo. Vai, cada um pega papel. Não tinha planejado isso, gente. Foi na hora. Vai, pega papel, rapidão. Faz o passarinho que saiu desse ovinho. Olha o que saiu. Ah, gente, criança é demais. Elas são muito fofas, muito lindas, maravilhosas. E aí eu queria tirar uma foto com as crianças no final da oficina, mas não queria tirar foto. Tirei foto, mas não gosto de publicar a foto das crianças, né? Pronto. Põe todo mundo, né? Eles colocaram na câmera os seus passarinhos e foi essa foto que eu publiquei. Eu queria publicar essa oficina porque foi linda. Os seus passarinhos que saíram dos ovinhos azuis, que tocamos, que cantamos, que sonorizamos. De novo, né? Outras linguagens artísticas. Eu estava numa oficina de flauta, online, e saiu isso. Então dá pra gente, né, ter um pouquinho de flexibilidade, ir, voltar, improvisar, não tocar da maneira tradicional. Foi uma festa, foi a coisa mais acertada que eu fiz nesse dia, assim, no finalzinho, né, acabou super gostoso, leve. E agora, voltando para a minha pesquisa, terminando mesmo, né, olha só, que eu fiz alguns questionários, né, eles disseram que nunca, alunos de 20, 25 anos, da licenciatura, já tocavam contrabaixo, outros instrumentos, nunca tinham tocado um repertório contemporâneo. 66% diz que gostou da experiência. Alguns diz que gostaram, mas acharam difícil, porque talvez eu tenha trazido uma partitura e tinha que improvisar, e, né, então talvez alguns improvisar, porque nunca improvisaram, se sentem ainda, né, um pouco tímidos. Bom, mas para a gente ver como que não é trabalhado esse repertório, na maioria das vezes, e que é uma experiência positiva, né? 70% se sentiram à vontade e 30% não se sentiram à vontade, não que não gostaram, né? Não se sentiram à vontade. Ó, tenho sérios problemas com improvisação e criação. Olha essa frase, fui treinado para imitar. É muito triste.
né, para tocar como os outros. Não, vamos tocar do seu jeito, vamos ampliar, vamos quebrar um pouquinho isso. Então, outros, né, resultados são aproximação com a música do século XX e XXI, alargamento das práticas musicais, desenvolvimento tanto da técnica tradicional quanto a contemporânea, valorização do senso investigativo, participação coletiva, tomada de decisões, criatividade, expressividade, construção direta e positiva dos seus instrumentos, né, do aluno com seu próprio instrumento, e no sentido humano, desenvolvimento da tolerância, generosidade, respeito, por meio das práticas colaborativas. É isso que eu queria dizer para vocês hoje, que eu queria compartilhar com vocês e trocar. Já estamos bastante tempo aqui, né? Não sei se alguém tem alguma perguntinha, algo a comentar. Obrigada mais uma vez pela presença de todo mundo. Obrigada, Ana Lúcia, pelo convite. Nós que agradecemos. Com certeza já incorporei várias ideias aqui para o nosso ensino de flauta doce. Muito bom. Tem alguns comentários já, excelente, gratidão, foi ótimo, muito obrigado, conteúdo rico. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, foi ótimo. Então, enquanto o pessoal está se manifestando, queria mais uma vez te agradecer, foi muito legal mesmo. Eu não conhecia assim tão a fundo, né? E achei muito interessante esse material em alemão também, né? Trazendo as suas práticas contemporâneas, muito bom mesmo. E antes da gente terminar, eu queria também agradecer mais uma vez ao nosso apoiador, né, do projeto de circulação da Escola de Música, que é o deputado Vander Loubert, que, por meio de emenda parlamentar, está possibilitando toda essa troca de conhecimentos, né, e esse enriquecimento que a gente está tendo nesses dias de pandemia, né. Olha só, tem mais comentários no chat, Cláudia. Enriquecedor, ideias fervendo na cabeça. Muito bem, me apaixonei quando ouvi, cada dia fico mais apaixonada. Muito bom. Mais alguém quer fazer algum comentário? Pode abrir o microfone. Antes de todo mundo sair, eu queria fazer uma foto, tá? Para nosso registro. Eu quero falar. Pode falar. Eu estou encantado desde quando eu participei do mini curso lá no NC. Né? Eu estava no NC também, aí conheci, nossa, a gente ficou encantado, eu e a Nete, só que depois eu não tive condição de fazer com a N Parejo. Mas aqui estou muito feliz, estou na sua cola. Parabéns, belo trabalho. Bom, quero saber depois o que vocês vão dar continuidade, o que vocês vão criar em cima. Obrigada. Sim. Posso falar aqui? Pode falar, Flávio. Tá, ok. Não, com certeza, né? Todos esses caminhos expandem muito assim para nossa aprendizagem. Tá falhando, né? Flávio, tá falhando bastante a sua internet. A gente não tá conseguindo te entender. Flávio, não tá dando para tá cortando, que pena. Queria muito escutar o que você tá falando. Que pena, Flávio, se você quiser escrever, não deu para ouvir. Olha, eu trouxe aqui para vocês um resuminho, aqui tem algumas coisas para vocês, tem aqui, ó, um PDF, tá? Para vocês terem um resuminho de hoje e algumas dicas para vocês ouvirem, lerem, pesquisarem mais, quem quiser. Obrigada, Rízia. Uma pergunta, como estão as aulas de flauta em escolas? Isso depende da escola, né? Acho que cada escola é diferente, acho que vocês podem dizer entre vocês mais.
porque a flauta tem o problema de instrumento de sopro, né? Tem que ser em lugar aberto, bastante distanciamento. Acho que a flauta ainda demora um pouquinho, né, para voltar. Mas não sei dizer. Não sei dizer. Então abre o microfone todo mundo, pode falar junto, para ficar aquela baguncinha final de aula. Que saudade, né? Daquela baguncinha de final de aula. Aquele amontoado. Podemos abrir as câmeras aí para a gente fazer uma foto junto com a Cláudia? Sim, vamos lá. Cláudia, muito obrigada. Muitas ideias para a gente que é educadora musical. E você sempre incentiva. Eu estou vendo as pessoas falando que estão na sua cola. Eu estou na sua cola desde que eu te conheço. Porque você inspira a gente na educação musical e me ensina de adultos. Como é bom te ver depois de muito tempo eu ouvir esse seu estudo, essa sua pesquisa. Estou maravilhada, muito obrigada. Obrigada, Aline, pelas palavras, obrigada. Vamos lá, então, 3, 2... A partir de agora, serei seu seguidor também. Eita, vamos seguir junto, vamos nessa caminhada. Eu quero agradecer também, Cláudia, também fiquei maravilhada com a aula, tá? Muito obrigada por essa noite maravilhosa. E estou te esperando aqui em Juiz de Fora, hein? Vamos aí, já a gente está aí, já estou indo para aí. Então tá joia, muito obrigada. 3, 2, 1, olha a foto. Agora eu tenho que tirar duas, porque são duas telas. Segurar a flauta, gente. É verdade, né? Quem tiver aí... Vai lá. Última. A minha não está aparecendo, está desfocada. Aí. Bom, gente, então agradeço a presença de todos. Espero que todos tenham assinado a lista de presença, o registro de presença. Eu vou colocar aqui no chat de novo, né? Porque às vezes tem alguém que... Eu não assinei ainda não. Tá, então eu vou colocar. Eu coloquei também, mais uma vez, o link da inscrição, né? Porque alguns não tinham feito a inscrição, então eu vou colocar também mais uma vez. Aqui. Então, coloquei aqui no chat. E lembrando que a gente tem uma programação intensa, né, de atividades online para educadores musicais, para quem está começando a aprender música, está se interessando por música. E aonde que está essa programação? A gente coloca no nosso grupo do Instagram. Então, a gente tem o Instagram do Projeto Circulação da Escola de Música, e a gente posta por lá, posta no Instagram, posta no Facebook também. E a gente tem também um canal no YouTube, né? E a gente está precisando também crescer o número de inscritos no canal para a gente conseguir transmitir as nossas lives pelo YouTube. E na próxima quinta, estejam convidados, a gente vai ter um workshop que é o Quem Tem Medo de Ópera. Então, meu colega, o Wendel, ele vai apresentar, ele é coordenador do Festival de Ópera do Recife, ele é professor da UFPE, e ele vai falar um pouco sobre ópera, né, sobre esse universo da ópera, falar como é que as óperas são concebidas, como é que elas são montadas, vai dar alguns exemplos, né, às vezes a gente conhece também os temas de ópera e a gente nem sabe de onde vem, né, aquela melodia é familiar e a gente nem sabe de onde vem, então ele vai apresentar um pouco desse universo. Então, aqui no nosso projeto a gente apresenta um pouco de tudo, né, técnicas estendidas, música contemporânea, ópera, música barroca, música eletroacústica, tem de tudo aqui. Mais para frente também vai ter um outro workshop que se chama Quem Tem Medo de Música Clássica. Eu acho que eu vou fazer um Quem Tem Medo da Música Contemporânea, não tinha pensado nisso, Cláudia, mas eu vou fazer um também, né, para que a gente possa ampliar essa nossa compreensão, esse nosso conhecimento musical, né, aproveitar essa oportunidade aqui.